O otimismo parece ter tomado o mercado brasileiro finalmente. Com o dólar voltando a flertar com a casa de R$4 e alguma coisa, ainda que R$4 alto, o Ibovespa tem deslanchado e deixando as mínimas do ano para trás e, Doni, parece que o pior já passou. Sammy Boy, pessoal. E você, que esteve esse tempo todo montado em títulos de renda fixa, como fica nessa hora? Cá entre nós, muitos desses títulos continuam pagando retornos robustos, ainda mais se a ideia for carregar eles até o vencimento. Mas tem algumas coisinhas nas quais você, investidor e investidora, precisa se ligar com essa mudança de cenário. Um dos pontos importantes dessa história foi o texto da reforma fiscal, que saiu mais rígido que esperado e foi bem recebido por parlamentares, dando mais confiança para a saúde das contas públicas. Esse menor risco de crédito do Brasil se traduziu em taxas futuras de juros mais baixas, especialmente as de longo prazo. Desde março, quando a equipe econômica apresentou o esboço do que seria o novo arcabouço fiscal, o juro futuro, com vencimento em 2033, caiu mais de 2 pontos percentuais, atingindo aí 11%, como podem ver na tela. É justamente essa queda dos juros futuros que contribui com a valorização dos títulos pré-fixados a valor presente. Esse efeito é basicamente o que os economistas chamam de marcação a mercado. Nós já fizemos alguns vídeos explicando o assunto aqui no Cafeína. Aliás, é um dos vídeos mais vistos da história do canal, hein? Vale assistir. Isso faz com que os títulos pré-fixados emitidos a uma taxa de 15% ao ano se tornem ainda mais cobiçados, tornando mais alto seu preço, caso o investidor queira vendê-lo antecipadamente no mercado. Essa estratégia, inclusive, é bem comum entre fundos de renda fixa mais arrojados, que costumam ficar tomados ou aplicados na curva de juros, tentando lucrar com essas variações. Mas como é praticamente inviável operar juros futuros com pouco dinheiro, pequenos investidores sentem esse efeito principalmente nos títulos do Tesouro pré-fixados, as NTNFs, mas também nos títulos híbridos, ou Tesouro IPCA, ou NTNB, que são os títulos do Tesouro Direto que prometem um retorno fixo além da variação da inflação, medida pelo IPCA no período. Mas não são apenas as expectativas de longo prazo que têm melhorado no mercado brasileiro. Dados econômicos, como os de crescimento e inflação, também têm feito sua parte. Números recentes do IPCA e do PIB do primeiro trimestre contribuíram com a melhora de projeções. No Boletim Focus, o consenso de crescimento para este ano já está próximo de 1,7%. Lembrando que no início do ano, o mesmo consenso era de 0,8%, então mais que dobrou. Só no primeiro trimestre, a economia cresceu 1,9%. A expectativa era de 1,2% de alta no PIB nesse período. O número por si só levou a revisões de projeções no mercado. Mesmo com a perspectiva de desaceleração no segundo semestre, alguns economistas preveem até mais de 2% de crescimento para esse ano. Entre eles estão os da gestora do Santander, o Santander Asset Management. O crescimento mais forte que o esperado para a economia brasileira ajuda a aumentar a credibilidade fiscal, uma vez que o país consegue uma maior receita por meio de impostos, se traduzindo em um menor risco de crédito. E a gente pode ver aí uma probabilidade desse ambiente contribuir positivamente com o balanço das empresas, reduzindo, inclusive, o risco de calote das empresas. Mas é claro, Doni, que isso depende de uma série de fatores, incluindo as especificidades de cada empresa, a situação micro e o setor que ela atua. Mas além dos dados do PIB, outro indicador que tem se mostrado melhor que o esperado é o da inflação. O IPCA, que no ano passado chegou perto de 12% em determinado período, tem caído gradativamente desde meados de 2022. Na última divulgação, referente ao mês de maio, foi a primeira vez desde 2020 que o IPCA ficou abaixo de 4% no acumulado de 12 meses. O dado mostrou desaceleração em itens-chave da inflação, como serviços, e reforçou a visão de que o Banco Central teria um espaço mais aberto para cortes da taxa de juros. Um primeiro corte da Selic em agosto tem se tornado um consenso no mercado, com grande parte dos economistas depositando esperanças de um sinal mais brando em relação ao controle da inflação,
já no comunicado da decisão deste mês. Inflação e Selic, por sua vez, tem muito efeito nos títulos. E a inflação e Selic impactam mais os títulos de curto prazo, e especialmente os indexados, né? A gente tem, por exemplo, Doni, vários CDBs, que são certificados de depósitos bancários, atrelados ao CDI, que é um primo irmão da Selic. Isso porque o rendimento anualizado do CDI é praticamente o da Selic, descontando aí 0,1, 0,15 ponto percentual. Hoje, com a Selic a 13,75%, por exemplo, o CDI ao ano é de 13,65%. Isso não significa, no entanto, que um investimento atrelado a 100% do CDI vai te render 13,65% em um ano. Isso porque, além dos impostos, o rendimento ainda pode ser afetado pela queda da taxa Selic, que diminuiria o percentual de retorno médio do investimento no período. A parte boa é que, como esses títulos são pós-fixados, o efeito da marcação a mercado e em seu valor presente costuma ser bem menor em relação ao sofrido pelos pré-fixados, o que os mantém como uma opção defensiva para uma carteira. No entanto, o percentual da taxa Selic costuma ter um grande impacto na emissão desses títulos. Quando a taxa está alta, por exemplo, pode ser difícil encontrar investimentos como CDB ou até mesmo debêntures que paguem percentuais muito elevados em relação ao CDI, ao passo que quando a Selic está mais baixa, há uma maior propensão à emissão de títulos com retornos com maior percentual do CDI, para que se tornem mais atrativos aos investidores. Quem, por exemplo, adquiriu títulos com um retorno de 115% do CDI na época do juro baixo e manteve na carteira, conseguiu surfar a alta dos juros, porque a hora que a Selic subiu para 13,75%, o CDI também subiu. Para quem tem procurado formas de se beneficiar no mercado de renda fixa, com a melhora de cenário, a hora pode ser essa de tentar alavancar ainda mais os seus ganhos. É como a gente explicou, títulos pré-fixados emitidos lá atrás a um retorno de 15% ao ano, por exemplo, estão cobiçados e bem precificados na marcação ao mercado. É a famosa estratégia de ficar tomado na curva de juros. Mas caso você não os tenha e busca se proteger, tem que entender toda essa dinâmica que falamos aqui e analisar o seu objetivo no final das contas. Uma vez que quando a gente investe, precisamos saber para quê e por quanto tempo pretendemos deixar nosso dinheiro ali aplicado. Dito isso, giro de notícias. O BTG Pactual avalia adquirir um banco nos Estados Unidos e uma empresa de gestão de fortunas no México. O objetivo é expandir seu private bank. O banco já tem uma corretora nos Estados Unidos e presença local no México. As expectativas são que, com a aquisição, o BTG competiria mais de perto com o Bradesco, que concluiu a aquisição de um banco na Flórida em 2020. O Brasil avalia vender seu primeiro título sustentável já em setembro. Os termos da emissão, como prazo e tamanho, ainda estão sendo discutidos. As informações são de fonte da agência de notícias Bloomberg. Cerca de 16 governos captaram no mercado global de dívida ESG até agora este ano, emitindo um total de 70 bilhões de dólares. A Fitch disse que os países emergentes, sem contar a China, tendem a registrar crescimento maior do que o esperado anteriormente. A previsão é que o crescimento desses países seja de 2,9% contra 2% previstos. Para a agência de classificação de risco, Brasil, Índia, México e Rússia devem ter substancial melhora econômica, e o Brasil e México devem ser os poucos países a cortarem suas taxas de juros ainda em 2023. Muito bem, notícias giradas, estamos chegando ao final do Cafeína. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Sammy Boy, valeu pela parceria de sempre. E claro, dizer que se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal Invest News, fica aqui o nosso convite. Uma forma de você estar sempre atualizada com tudo que tem de mais importante para a gestão do seu patrimônio, para conduzir sua vida financeira aqui no Invest News. Valeu, pessoal, um grande abraço, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Até a próxima.